Boa noite, meus amados irmãos da Igreja em Novo Gama. Chegamos à última mensagem do alimento diário. A minha graça te basta. A graça de quem? Do Senhor Jesus. Simples, hein? Inclusive, a mensagem ela tem 4 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre a questão da autossuficiência, né? Depois, o segundo tópico, a vontade de Deus. Terceiro tópico, o ponto relacionado à simplicidade de obediência. E o último tópico, a formação do ministro da Nova Aliança. Então, vamos começar com o primeiro tópico. Então, o primeiro tópico é: os ministros da Nova Aliança não é autossuficiente. Amém? Então, esse é o primeiro tópico. Onde é que está escrito isso? Quem fala isso é o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 3, aliás, me perdoam, versículo 5. Aqui fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, essa é a primeira percepção que nós, como cristãos do Novo Testamento, e o cristão do Novo Testamento, a partir do momento que ele é um cristão, ele já é um ministro de Deus, um ministro da Nova Aliança, porque o Senhor nos constituiu como esses ministros, e o Senhor, Ele nos habilitou como esses ministros, e o primeiro ponto que o ministro precisa ter em mente é que ele não é autossuficiente. Então, nós somos o quê? Nós somos um vaso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz que nós somos um vaso de barro, e dentro desse vaso tem o quê? Um tesouro. Então, o mais importante não é o vaso, o mais importante é o tesouro que está dentro do vaso. E nós, como vasos, nós somos feitos de barro, terra, tem impurezas, nós temos impurezas, eu tenho impureza, né? Todos nós temos nossas limitações, nós temos nossas dificuldades, os nossos defeitos, e o Senhor está trabalhando nesse vaso, porque Ele é o oleiro, é Ele que trabalha e quebra o vaso. Se Ele precisar quebrar o vaso, Ele vai quebrar o vaso, porque nós pertencemos ao Senhor. Então, nós, como vasos, o mais importante é Cristo, né? Então, os irmãos olham para o Cristo que está dentro de mim, é o mais importante. E eu também tenho que olhar para o Cristo que está dentro dos irmãos. Agora, com relação ao vaso, o Senhor está trabalhando em cada um de nós, está trabalhando na sua vida, sua natureza, amém? Bom, então, como ministro, nós temos que declarar, né, a nossa dependência e a nossa incapacidade. Foi o que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? De Deus. Então, quem é capaz? É Deus. Certo?
Então, Deus é capaz, Deus é suficiente. Amém? Senhor Jesus. Deus é capaz, Deus é suficiente. Então, a Bíblia, irmãos, ela mostra uma maneira de declarar mostra um sinal de dependência, né? Esse sinal a gente vê no Novo Testamento e também teve lá no Velho Testamento. Rapidamente, Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha essa experiência aqui, experiência de dependência, né? Sete significa substituto. Deus deu Sete no lugar de Abel, que Caim matou. Esse Sete aqui é um dos filhos de Adão, que nasceu depois de Caim e Abel. E esse Sete teve um neto, a qual pôs o nome de Enos. Na Bíblia, Enos significa fraco e frágil. E aí, aqui relata que daí os homens começaram a invocar o nome de Deus. Então, um sinal de dependência é invocar, é clamar. Todos os dias eu preciso invocar, ó Senhor Jesus. Se eu vou pregar o Evangelho, eu invoco o nome do Senhor. Se eu vou ministrar esta palavra aqui, eu preciso depender do Senhor. Se eu vou servir na igreja, então tudo, o ministro, todo momento ele declara a sua autossuficiência. Em outras palavras, ele procura depender de Deus. Tem um outro versículo aqui em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí? O que é ser humilde de espírito? É ser uma pessoa autossuficiente. Uma pessoa que todos os dias ela invoca o Senhor, ela busca o Senhor. Amém? Isso é ser pobre de espírito, né? É ser uma pessoa que todo momento está clamando o Senhor, está invocando, não procura fazer as coisas do seu jeito, né? Procura ter comunhão com o Senhor, ter comunhão com os irmãos, invocar, depender do Senhor. Tudo, todo momento. Né? Então, por meio do invocar o nome do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor é um sinal de dependência. Então, nós como os ministros devemos declarar. Amém? Senhor Jesus. Bom, tem muitos outros pontos aqui relacionados à autossuficiência. Esses outros pontos relacionados na questão de nós servirmos no corpo de Cristo. Tá? No corpo de Cristo, nós devemos servir em coordenação, né? Esse exemplo tem que partir desde a liderança da igreja, o pastor, os diáconos, os presbíteros, os irmãos, os obreiros, todos, né? Precisam saber servir em coordenação. Também por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros, não somos membros individuais. A igreja é um corpo e é um organismo vivo. Por um lado, ela tem que ter organização, mas é um organismo vivo. E aí nós dependemos e precisamos uns dos outros. Não somos autossuficientes também na questão dos serviços na igreja. Precisamos aprender a ter comunhão, né? E outra coisa, não pensarmos de nós mesmos além do que convém. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 3. Certo? Por quê? Porque nós somos limitados. Todos nós temos... Ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus, é só o Senhor Jesus. Nós somos vasos. Vasos que têm defeitos, que têm os seus limites, né? E devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, aqui na igreja não tem esse negócio, eu sou o pastor da igreja, eu sou o diácono, eu sou o fulano de tal, a irmã que cuida, responsável pelo serviço tal. Não. Todos nós
devemos considerar, sempre nos colocar por baixo. Normalmente quem quer ser grande aprende a servir, sempre coloca por baixo dos irmãos. Nós estamos aqui para servir o Senhor, estamos aqui para agradar ninguém e servir os santos, né? Amém? Bom, neste corpo de Cristo tem muitos membros e cada um tem sua função e cada função é diferente, e isso vai nos salvar de querer uniformizar e querer todo mundo faça a mesma coisa. Não, somos muitos membros, mas não com a mesma função. Então nós somos muitos membros, certo? E não existe um padrão, né? Cada membro tem o seu perfil, tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito, e cada um tem a sua função no corpo de Cristo, tem o seu valor, tem a sua importância. Alguns membros têm mais talentos, outros membros têm um talento só, mas não tem nenhum membro que não tenha talento, que tenha dom. E nós precisamos aprender a negociar os nossos dons, a multiplicar os nossos dons de uma maneira coletiva, um ajudando o outro. Aqueles que têm mais ajudam aqueles que têm menos. Precisamos aprender a distribuir o peso e a responsabilidade. Então a responsabilidade não é só de alguns no corpo de Cristo. Todos nós somos responsáveis. Então precisamos aprender a distribuir pesos e responsabilidade, distribuir a carga, não carregar tudo sozinho, cada um desempenha a sua função. Então na igreja tem irmãos que estão à frente, realmente tem um governo. Então tem muitos irmãos e irmãs que têm um grau de responsabilidade. Mas todos nós temos responsabilidade, todos, desde do membro mais simplesinho, todos nós temos uma porção, e se cada um for fiel na sua porção, o peso vai ficar mais leve, né? Não podemos deixar as coisas só para alguns irmãos, a responsabilidade só para alguns irmãos, né? Por exemplo, hoje tem, digamos aí, 4 irmãos que ministram a palavra, mas se tivesse mais irmãos, né? Que é o desejo da liderança da igreja, é incluir outros irmãos no profetizar. Mesma coisa, o serviço de música. Só tem eu e o Diego. A gente quer incluir outros irmãos. Em todos os serviços precisa incluir outros irmãos, né? Envolver mais os irmãos, né? Então, cada um desempenhando a sua função no corpo de Cristo, né? Então, nós precisamos encontrar a nossa função no corpo de Cristo. Eu tenho uma função. Então, eu tenho várias funções, né? Ministro a palavra, estou envolvido com a música, sirvo com as crianças, né? Tem alguns irmãos que têm uma porção maior, mas não tem nenhum irmão que não tenha nenhuma porção, e esse irmão precisa buscar diante do Senhor qual é a sua função na igreja em Novo Gama, tá? Amém? Então a gente conclui aqui esse primeiro ponto: os ministros da Nova Aliança não autossuficientes. Então eles buscam, declaram a sua dependência, tanto invocando quanto cooperando, servindo na igreja. Amém? Bom, um outro item muito importante aqui é conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. A missão da Nova Aliança está para fazer o que Deus quer. E nós temos vários versículos na Bíblia sobre a questão da vontade, né? Nós temos a maioria desses versículos, o próprio Senhor Jesus. Nós temos N versículos, né? Jesus fazia a vontade de Deus quanto mais nós. Então, se Jesus fazia a vontade de Deus, quanto mais nós. 2 Coríntios, eu vou abrir aqui 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aqui diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então vamos tirar aqui o nome de Paulo. Eu vou colocar Odétor, vou colocar Elias Cavalcante, Maria Guaraci, Orlando, a irmã Samara, a irmã Gláucia, a irmã Elisete, a irmã Elisênia, Ginéia, a irmã Rita,
irmão Raimundo e muitos outros irmãos que eu não lembrei aqui o nome. Então, todos nós somos apóstolos, somos enviados. Apóstolo significa enviado. De Cristo Jesus, pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Não é pela minha vontade. Todos nós estamos na vida da igreja porque o Senhor nos trouxe para a vida da igreja. O Senhor nos deu a sua vida e o Senhor nos habilitou para sermos ministros. E ao irmão Timóteo, da igreja de Deus que está em Cristo Jesus, e a todos os santos em toda a Acaia. Então, irmãos, pela vontade de Deus. Amém? Nós estamos na igreja e o Senhor nos deu uma porção. Amém? Senhor Jesus. Mateus capítulo 6. Mateus 6, capítulo 6, versículo 10. São vários versículos que falam sobre a questão da vontade. Aqui diz assim, Mateus 6, 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aqui Jesus orou a respeito disso. Então nós precisamos, todo momento, orar. Acordou? Senhor, qual é a tua vontade nessa manhã? Qual é a tua vontade neste dia? Qualquer decisão que a gente for tomar, perguntar qual é a vontade do Senhor, Porque Jesus fazia assim, e os homens de Deus do Velho Testamento, do Novo Testamento, buscavam ser fiel à vontade de Deus, Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui o versículo, capítulo 7, versículo 21. 7, 21 aqui diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Está vendo? Eu posso até invocar o nome do Senhor, posso ser um invocador, mas se eu não pratico, não faço a vontade de Deus, não vou entrar no reino dos céus. É uma questão de galardão, praticar a vontade do Senhor, e o Senhor tem revelado a sua vontade por meio da palavra profética. Nesses últimos tempos, o Senhor tem falado muito conosco, embora hoje nós estejamos numa situação meio complicada, embora hoje, vou usar o termo, estejamos num deserto, assim como o Senhor Jesus foi levado pelo deserto pelo Espírito. Hoje nós estamos passando por essa pandemia aí, o Senhor está permitindo isso, e o Senhor está nos testando, e nós estamos aqui passando por toda a situação. Tem irmãos passando por dificuldade até de alimentação, como outras dificuldades, Irmãos até ficando doentes. Mas o Senhor está nos guardando diante de todo esse sofrimento, de todas essas circunstâncias. Amém? Senhor Jesus. Então, meus amados, Lucas, capítulo 22, o versículo é o 42, aqui diz assim, 22, 42, presta atenção, aqui diz assim, dizendo, Pai, se queres que passe de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Olha só, Jesus estava passando por um momento que difícil, um momento até de depressão, sofrimento na cruz, E a preocupação dele era fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa preocupação todos os dias, todos os momentos. É claro que nós estamos nesse mundo, estudamos, trabalhamos, temos momentos de lazer, momento social, Mas nós somos ministros da nova aliança, ministros que se preocupam, assim como o Senhor Jesus, em fazer a vontade do Pai. Versículo 44, aqui diz assim, no capítulo 22 de Lucas ainda. E estando em agonia, orava mais intensamente. Olha só. Agonia aqui é sofrimento. Irmãos, às vezes a gente passa por sofrimento, ou passa por alguma circunstância, e aí a gente fica murmurando, reclamando. Não, aqui o Senhor Jesus
estando em agonia, orava mais intensamente. Quanto mais luta vinha, quanto mais circunstância vinha, ele orava intensamente. É o que nós devemos fazer, nós como os ministros. Agora nós vamos partir para a questão da simplicidade e obediência. Os versículos 2 Coríntios 1:12. Coríntios capítulo 1, versículo 12, diz assim, capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, testemunha da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então quem tem consciência de que com santidade é singeleza, é simplicidade no grego e sinceridade, ok? Então a Bíblia fala a questão de nós sermos simples, né? Por exemplo, capítulo 11, versículo 3 de 2 Coríntios, aqui dá continuidade, diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparta da simplicidade e purezas devido a Cristo. Então, nós como ministros da nova aliança, nós precisamos ser pessoas simples. Uma pessoa simples, ela invoca. Uma pessoa simples, ela é humilde, ela depende do Senhor. Quando ela vai servir na igreja, por mais que ela tenha até anos de vida da igreja, que ela tenha até uma experiência num determinado serviço, ela procura ter comunhão com os irmãos, ouvir os irmãos. Amém? Bom, e aí nós temos outros versículos aqui, Romanos 16, 26, sobre a obediência. Romanos capítulo 16, versículo 26. Aqui diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Olha só, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, nós precisamos ser simples e precisamos ser obedientes. A palavra de Deus é o que Deus tem falado para nós. Na realidade, Deus tem revelado a sua vontade para nós por meio da palavra profética, da palavra fundamental, né? Então, a palavra fundamental é uma palavra voltada para ensinar. A palavra profética é uma palavra voltada para nos direcionar para um alvo, um objetivo. Existe um falar atual. Existem servos que Deus utiliza hoje, assim como utilizou no Velho Testamento Moisés e muitos outros, no Novo Testamento Paulo, Pedro e muitos outros, João. Hoje Deus tem falado conosco, tem falado a respeito de vários encargos, né, com relação ao nosso crescimento em vida, com relação à obra, nos envolver com as coisas do Pai, e tudo isso nós vamos ser recompensados se formos obedientes, e se formos simples em praticar os encargos que o Senhor tem falado conosco. Eu quero mostrar aqui outros versículos aqui muito importantes. Esses versículos de advertência, tremendo. Está em Hebreus, vamos abrir lá Hebreus. Porque a Bíblia, a gente vê muita situação positiva, mas vê também coisas negativas, exemplos negativos. Nós temos lá no Velho Testamento o povo de Israel, quando saiu do Egito, o objetivo era rapidamente entrar na terra de Canaã, mas Deus permitiu que eles ficassem 40 anos. Onde? No deserto, para ser provado. Então a provação, ou ela é para nos disciplinar, ou às vezes o Senhor permite que a gente passe
para a gente adquirir o quê? Maturidade e experiência para poder ajudar outras pessoas. E a gente vai ver isso aqui no final dessa mensagem aqui, quando eu for falar sobre a formação do ministro, amém? Então, Hebreus 3:12, capítulo 3, versículo 12. A questão da incredulidade. Incredulidade é falta de fé. Nós não podemos ser assim, né? Então aqui diz, tendo cuidado, irmãos, tá? É uma advertência para mim, para você, para todos os irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então muitas vezes nos afastamos de Deus por falta de fé, falta de crer. E crer na Bíblia significa o quê? Receber. Está em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Lá diz que Jesus veio para que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, crer é sinônimo de receber. E a Bíblia diz que a fé, como é que ela vem? Ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem palavra o povo se corrompe. Então, crer na palavra do Senhor, né, é algo muito sério. E o povo de Israel, eles caíram neste erro. E esta é a primeira advertência que serve para nós. Aí nós temos o versículo 18 aqui, do mesmo capítulo 3 de Hebreus, que diz assim: e contra quem jurou que não entraria no descanso, senão contra os que forem desobedientes. Olha só. Então no versículo 12 nós temos a questão da incredulidade, falta de fé. E no versículo 18 nós temos a questão da desobediência. E aí continuando, nós temos o versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eles foram desobedientes, eles não creram, eles foram incrédulos, falta de fé. Deus estava cuidando deles, Deus estava suprindo eles, Deus tirou eles do Egito, Deus de dia tinha uma pedra, de noite tinha uma nuvem, aliás, de dia tinha uma nuvem, também tinha uma pedra. Eles estavam sendo supridos a todo momento. Deus não deixava eles passar, Deus não deixou nem as roupas deles se desgastar. E Deus deixava eles, em um determinado momento, passar por alguma coisa. Para quê? Para testar. Porque Deus, ele nos testa. Ele deixa a gente passar por determinadas situações. Ou é para nos disciplinar, para que a gente se arrependa, para que a gente se volte, ou para a gente ganhar experiência, para poder ajudar outras pessoas, consolar outras pessoas. Amém? Então, o povo de Israel perdeu a simplicidade naquele momento ali e foram desobedientes, né? Aí nós temos o capítulo 4, versículo 2, que diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé aqueles que a ouviram. Olha só esse versículo, meus amados irmãos. Aqui diz assim: com eles se deu, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Nós precisamos aproveitar todas as palavras que Deus tem falado por meio da boca dos profetas, dos servos. Eu preciso prestar atenção. Senhor, o que isso quer comigo? Pela fé. Então toda palavra, irmãos, tem que ser acompanhada com a fé. Eu preciso exercitar a fé. Orar com fé. Ouvir a palavra, ou até ler um além diário, um livro, ler a Bíblia. Eu tenho que exercitar a minha fé. Ler com fé. Crendo, né?
e ser fiel à palavra profética, né? E aplicar na sua experiência, na nossa experiência, né? Senhor Jesus, a palavra não é só para encher a nossa cabeça, nossa mente de conhecimento, mas não, nós precisamos ganhar o que está por trás da letra, tocar na vontade de Deus por meio da palavra. Deus é onde Deus fala a sua vontade. Essa palavra, amém? E agora eu vou concluir o último item, que é a formação do ministro. Só vou comentar aqui algumas coisas, tá? O ministro, aqui nós temos alguns pontos aqui importantes relacionados ao ministro. Primeiro, recebimento da comissão divina. O ministro, ele recebe uma comissão divina. Eu creio que eu recebi. Desde quando eu me converti e depois Deus me trouxe para a vida da igreja. Então, foram duas experiências muito especiais na minha vida como cristão. Primeiro, ganhar a vida de Deus. Segundo, ganhar a visão da igreja, do corpo de Cristo. Então, o ministro, ele tem que estar convicto, né, da comissão de Deus. Se não está, tem que perguntar para Deus, tem que conversar com o Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo aqui na igreja de Novo Gama? O que o Senhor quer comigo aqui na igreja de Novo Gama? Porque todos os irmãos, tem alguns que estão afastados, alguns que por vários motivos aí, estacionaram, pararam, mas Deus nos chamou, nos escolheu, e a gente precisa dar bem claro com relação ao comissionamento de Deus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o ministro, irmãos, ele busca a constituição da palavra fundamental e profética. Nós estávamos estudando, antes da pandemia, nós começamos a estudar fundamentos da fé cristã. Estava ministrando na sexta-feira, poucos irmãos participando, mas a ideia é todos os irmãos participar da igreja de Novo Gama. Por quê? Porque eu sou um ministro e eu preciso me constituir com a palavra fundamental e também com a palavra profética. A palavra profética está no alimento diário, tem mensagens no Instituto Vida para Todos, no YouTube, tem nós que estamos gravando essas mensagens. Tudo isso aí é com o objetivo de nos constituir com a palavra fundamental profética. Amém? Encorajamento para os irmãos. Experiências riquas de Cristo. Então o ministro, ele precisa desfrutar muito, exercitar muito o seu espírito, para desfrutar desse tesouro maravilhoso que está dentro de nós, que somos esse vaso de barros, né? Porque esse Cristo, irmãos, ele é rico. Então nós precisamos desfrutar dessas riquezas. Para quê? Para compartilhar. Na realidade, nós já temos desfrutado muito, mas precisamos desfrutar muito mais. Mas todo desfrute não é para ficar só para nós, é para compartilhar com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com nossos amigos, com o nosso chefe, com um professor, com um colega na faculdade, com uma pessoa no ônibus, na parada de ônibus, num posto de gasolina. Amém? Senhor Jesus. E o outro item relacionado à formação do ministro, sofrimentos e tribulações de Cristo diante da obra da cruz. Então, irmãos, o sofrimento, ele faz parte. Digo para os irmãos, aqui diz assim, 2 Coríntios, rapidamente, nós vamos fechar já. 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim, em versículo 3 a 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer sofrimento. Angústia aqui significa sofrimento no grego. Com
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso aqui é Paulo compartilhando a sua experiência. Então, o nosso sofrimento não é sofrer por causa da nossa incredulidade, da nossa infantilidade, ou por causa das nossas decisões, não. Aqui é sofrer por causa das coisas do Senhor. Sofrer por causa da obra do Senhor. Abrir mão de muitas coisas, né? Por exemplo, nós temos um irmão na igreja de Novo Gão, não vou citar o nome, que é formado em engenharia. Esse irmão abandonou tudo. Um futuro promissor, talvez ganhasse muito dinheiro. E hoje esse irmão, com a sua esposa, estão servindo de tempo integral. E tem muitos irmãos assim. Por exemplo, eu poderia dar aula. Tenho formação para dar aula em faculdade. E eu lembro que antes de aposentar eu pensava em fazer isso, mas o Senhor não tem deixado. Na verdade eu estou servindo o Senhor na igreja. Eu sei que eu preciso me dar mais, me envolver mais, buscar mais o Senhor, as coisas do Senhor. Amém? Então, Colossenses 1, 24, Paulo falou isso. 2 Coríntios 4, 7, já está acabando. 4,7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Certo? Aí continuando, em tudo somos atribulados, irmãos, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tem um versículo lá em Timóteo que diz que todos quantos querem seguir a Jesus serão perseguidos. Então, nós precisamos passar por essa experiência aqui, para preencher o que resta das aflições de Cristo, né? E aí eu quero concluir. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha um espinho na carne. Eu também tenho alguns espinhos. Eu acho que se a gente for olhar, todos nós temos espinhos na carne. Paulo orou, Senhor, tira esse espinho. E eu vou contar aqui, os irmãos já ouviram, mas vou reforçar. Um determinado cristão também tinha, passando por muito sofrimento, muita tribulação, dormiu, sonhou que estava numa canoa descendo num rio e lá na frente um monte de pedra. E aí ele conversando com Deus, pedindo para Deus tirar as pedras. Aí sabe o que Deus falou? Um sonho para ele? Você quer que eu tire as pedras ou você quer que eu eleve as águas? Então é isso que o Senhor fala para nós. Ele não vai tirar as pedras. Então o que a gente tem que pedir para o Senhor? Para Ele elevar as águas. E foi assim que Ele falou para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Graça, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. Então o que eu preciso? O que nós precisamos? Porque nós somos fracos, nós somos frágeis. Eu sou um vaso de barro, cheio de impureza, mas eu tenho um tesouro dentro de mim, que é o próprio Senhor Jesus. Então o que eu preciso? Eu preciso de graça, eu preciso buscar o Senhor, desfrutar dessa graça, graça sobre graça, é o que nós precisamos. Em determinados momentos nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me supre de graça.
Senhor, nessa situação, nessa tribulação, nessas circunstâncias. Não é fácil, irmão, sermos cristãos, porque nós temos muita oposição externa e oposição interna. E a maior oposição é a nossa alma, somos nós mesmos. Mas graças a Deus, nós podemos invocar o nome do Senhor. Bem-aventurados os simples, os humildes de espírito, porque eles alcançarão, eles verão a Deus. Então eu quero ser humilde de espírito e quero ser um eterno obediente da palavra de Deus. E eu peço muita misericórdia, muita graça do Senhor para mim e para cada um dos irmãos da Igreja Novo Gama. Amém.